Em um cenário global onde a saúde mental se torna cada vez mais uma pauta urgente, as empresas que investirem no bem-estar de seus colaboradores não apenas prosperarão, mas também se tornarão referências em um modelo de negócio mais humano e sustentável. Com a chegada do Setembro Amarelo, a gente está inspirada a trazer mais temas aqui para vocês. No vídeo anterior, eu falei um pouquinho do Setembro Amarelo, de que luz a gente tem que dar para essa temática e como que a gente quebra esses estigmas e promove o diálogo. No vídeo de hoje, eu quero falar de algumas práticas que você pode fazer que são essenciais para promover esse bem-estar na empresa e você poder seguir sendo uma referência de um lugar que cuida das pessoas. Eu sou a Alessandra, faço parte aqui da Estalo, você está aqui no nosso canal. Se inscreve, ativa o sininho e vem com a gente para este e muito mais conteúdos relevantes do mundo do trabalho, liderança, pessoas, negócios e assim por diante. Para que as empresas e líderes possam de fato promover um ambiente de bem-estar e de saúde mental, algumas práticas são essenciais, né? Lembrando que quando a gente está falando de episódios de pessoas, né, que quando tem algum diagnóstico ou estão tendo sinalizadores, né, de algum sofrimento, né, em vez da gente estigmatizar essa questão emocional, a gente tem uma abertura para falar sobre isso. Então, por exemplo, né, quantas vezes a gente vai trabalhar doente, passando por cima dos nossos limites, porque a gente não pode faltar, né? Então a gente acaba normalizando o nosso sofrimento, né? Ou, por exemplo, né, nem todo mundo tem a opção de cancelar compromissos importantes para priorizar a saúde, né? E isso acaba resultando numa vulnerabilidade de uma população que não pode se dar o luxo de parar. Então, às vezes a gente acha que é um privilégio a gente poder se cuidar, mas na verdade a pauta da saúde mental são para todos e as empresas têm uma responsabilidade bastante importante de promover esse lugar que as pessoas passam a maior parte do seu tempo e tem um cunho social, né, de estar num ambiente que pode ser importante para a identidade, para o crescimento, para a realização de sonhos e projetos das pessoas, né? A gente também tem um tema que é a identidade ligada ao nosso trabalho, né? Então, nossa cultura, o trabalho acabou se tornando um valor central e até essa questão das gerações e de como que as pessoas estão chegando no trabalho, o que elas pensam a respeito do trabalho, tá sendo questionado, né? Porque por muito tempo, né, até então, a gente tem quase que uma extensão da nossa identidade, o nosso trabalho, né? Tanto é que se a gente pergunta para alguém, me conta um pouquinho de ti, né? O que tu pode falar a teu respeito? Vocês podem ver, né, que a gente fala a nossa idade, a gente fala o nosso nome e a gente fala do que a gente é formado ou do que a gente trabalha, né? Então é essa nossa extensão, né? E faz sentido isso, porque a gente coloca energia à disposição, muitos dos nossos projetos precisam do trabalho para que aconteçam, né? Então, acaba que atingir metas no trabalho, ele se torna o centro de uma recompensa, né? Não só para a nossa vida, como entendimento até mesmo do nosso cérebro, né? O que a gente pode fazer para que a gente insista nessa jornada, né? Que acaba muitas vezes sendo exaustiva, mesmo que quando outras áreas da vida já não trazem também mais satisfação, né? Então, a gente liga muito a nossa identidade do trabalho, né? Então, assim, né, a gente precisa entender que práticas são essas, né? E o primeiro delas, para a gente começar de uma maneira bem simples, é a gente trazer o letramento e a alfabetização emocional, né? Se a gente fala que saúde mental tem os seus riscos psicossociais, tem os seus fatores, e eu citei alguns no vídeo passado, a gente precisa ter como ponto de partida que todas as pessoas numa organização,
do CEO ao estagiário, né? Precisam entender como que suas emoções funcionam, como que elas são gatilhos, como gerenciar elas, e isso pode ser feito através de treinamento, de workshops, de entendimento, né, de informação e de conhecimento, como vídeos como esse dentro da educação corporativa, em práticas diárias, né, para que a gente possa desmistificar as emoções e promover essa inteligência e essa agilidade emocional, que nada mais é do que, primeiro, a gente saber nomear as nossas emoções, saber por que elas acontecem, e por como que eu vou agir a partir de uma emoção que eu tô tendo, que pode ser positiva ou negativa. Então, isso é bem importante, né? Essa alfabetização emocional. Um segundo ponto, uma segunda prática que poderia ser essencial aí para a promoção de bem-estar é a capacitação da liderança, né? Então, os líderes são a linha de frente, né? Eles precisam ser capacitados para identificar sinais de sofrimento, né? Estar atento a mudanças de comportamento, humor, desempenho da equipe, né? Tudo isso são sinalizadores, só que para eu fazer isso eu preciso estar próximo da minha equipe, né? Eu preciso saber sustentar conversas difíceis, e aqui a gente não fala só de conversas difíceis no sentido de dar um feedback para uma pessoa de algo que ela não fez, né? Deixou de fazer, não atingiu um resultado, mas sim a gente poder quebrar o tabu de falar de saúde mental e abordar o assunto, né? Com humanidade, com empatia. Isso também é uma conversa difícil no momento em que a gente não é alfabetizado emocionalmente, né? Se torna difícil porque a gente não faz isso, né? Então é importante a gente olhar para isso com essa entonação, né? E capacitar a liderança no sentido de ele poder oferecer suporte e apoio. E isso é um tema bem importante porque desde que saiu, né, não só depois da pandemia, as práticas de bem-estar, de qualidade de vida, veio temáticas de felicidade corporativa, agora a NR1, né, também trazendo essa pauta mais à tona ainda. A gente já escutou muitas lideranças trazendo de que, pronto, né, eu tenho tanta coisa para fazer, eu ainda tenho que ser psicólogo, né, do meu colaborador. Eu preciso colocar tempo para fazer isso. E a nossa resposta é, tu não é psicólogo da tua formação, tu tem que ter uma rede de apoio nesse sentido, mas sim, tu tem que estar próximo, sim, tu tem que dar espaço de escuta. Então, oferecer suporte e apoio, gente, não é dar a direção e ter todas as respostas e... então agora, toda semana eu tenho que... Não, cria uma prática, né? Saber direcionar o colaborador a uma ajuda profissional, por exemplo. Como que a empresa tem práticas para apoiar o processo de uma recuperação, de um afastamento, por exemplo. Evitar o desligamento como primeira resposta. Então, são temáticas como essa que fazem o líder se sentir mais capacitado. E aí ele vai conseguir identificar sinais de desconforto, de sofrimento e vai sustentar essas conversas que eu falei antes, né? Então, não é algo só do RH, não é algo de gestão de pessoas, né? Eu sou só um líder. Não, tu impacta as pessoas e tu precisa saber falar sobre isso, tá? E o líder também tem um ponto que é a promoção da segurança psicológica. Claro que não é só o papel do líder, é de todos, né? Mas a segurança psicológica quer criar esse ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para se expressar, pedir ajuda, dar feedback. Ele é essencial como cultura da empresa, para que a gente possa fomentar, né, não só a inovação, criatividade, engajamento, mas que as pessoas, quando precisarem pedir ajuda, poder levantar a mão, poder sinalizar, poder dizer o que está se passando, porque é nesse silêncio que as coisas vão acontecendo, né? Então, quanto mais eu me sentir aberta, disposta, num ambiente que vai me favorecer isso, que tenho abertura, né? Que eu me sinto autorizada a fazer isso, a gente vai saber mais sobre as coisas, mas a gente consegue daí tratar elas, porque elas já acontecem. Eu sempre falo isso, né? Elas já acontecem. Então, se eu tô falando sobre isso, eu consigo tratar também de uma maneira mais preventiva e não tão reativa. E por último, a prática que eu sempre trago, que é reter talentos com suporte, né? Então,
como eu falei, não ser a primeira prática do líder desligar um colaborador, mas entender o que está acontecendo, o que está por trás ali do mau desempenho, é a gente enxergar a oportunidade de apoiar, né, uma pessoa, reter este colaborador. Às vezes, uma pessoa que entrega muito começa a não entregar tanto. Às vezes, é uma pessoa que é o braço direito da liderança, é identificado como potencial e, de repente, ele começa a não performar como era antes, né? Então, uma empresa que cuida do seu colaborador em momentos de vulnerabilidade vai construir mais lealdade, né? Vai fortalecer a sua cultura. Então, essas são algumas das práticas essenciais que tu pode iniciar pensando, e a Estalo ajuda as empresas a fazer esse movimento também, porque a gente precisa entender, né, que a saúde mental, ele é algo fundamental aí para que a gente tenha sucesso, né, em enfrentar o adoecimento no trabalho e cuidar desses fatores psicossociais que acontecem com todo mundo, certo? Seguimos!